A gente fala agora sobre o indiciamento de envolvidos no caso das joias, como o ex-presidente Jair Bolsonaro. Isso tudo tem reaberto o debate sobre a competência do STF de julgar os investigados. Para falar mais sobre esse assunto, o nosso entrevistado agora é o procurador Roberto Liviano, que preside o Instituto Não Aceito a Corrupção. Doutor Liviano, como sempre, é uma honra receber o senhor aqui. Bem-vindo, boa noite. Boa noite, Tiago. Também uma honra para mim estar aqui com você e com todos que nos acompanham aqui pela Jovem Pan News. É importante perguntar isso para o senhor. É prerrogativa do Supremo analisar isso ou não? Porque as defesas dos investigados estão pedindo para que haja essa alteração de foro, vamos dizer assim, né, doutor? Esse assunto, como se sabe, Tiago, está em discussão no Supremo, né? Alguns anos atrás, ficou decidido que o Supremo teria competência para julgar apenas os casos de quem estava no exercício da função, né? Essa questão está novamente sob discussão e a verdade é que nós não temos ainda uma definição final a respeito deste assunto. Portanto, é um tema que, de novo, está em pauta no Supremo Tribunal Federal e é possível que, de fato, esse questionamento que está sendo feito, ao final, se entenda que a competência seja trazida, seja ampliada a competência do Supremo também para os casos dos ex-ocupantes de cargos que tenham prerrogativa de função. Há alguns anos atrás se entendeu que apenas a prerrogativa de foro do Supremo Tribunal Federal dizia respeito àqueles que ocupavam esta função, mas este assunto novamente está sendo discutido. Vamos verificar qual será a posição definitiva do Supremo a respeito disso. Esse assunto está pendente de uma decisão final. Doutor, passando agora a palavra para os comentaristas, Dora Kramer faz a próxima pergunta. Dora. Boa noite, procurador. Eu sempre quero chamar o senhor de professor, não sei porquê, mas enfim. Olha só, por tudo que o senhor leu, obviamente o senhor já leu todo o relatório da Polícia Federal. Como é que o senhor vê essa tentativa de defesa, essa defesa atribuindo a tudo que a gente viu a perseguição política? O senhor acha que tem possibilidade desse tipo de tese prosperar? Dora, é um prazer estar aqui com você, receber os seus questionamentos. Veja, eu estou no Ministério Público, Dora, há 32 anos, né? E sempre não digo, né? É exagerado dizer sempre, mas sistematicamente as pessoas que estão acusadas em processos criminais, eles alegam que são perseguidos. Não é propriamente uma novidade que acusados digam que são alvo de perseguição. É um direito dos acusados trazerem essa alegação que são perseguidos. Me parece que aquilo que é correto, aquilo que é justo, aquilo que é apropriado, as pessoas que estão sendo processadas, estão sendo investigadas, são suspeitas, apresentem argumentos a respeito dos fatos, né? Quando se diz eu sou perseguido, Dora, é algo muito genérico, é algo muito pueril, é algo muito vazio, não é? Existe uma acusação embasada no fato A, B, C e D. Quais são os argumentos que a defesa tem em relação a estes fatos, não é? Simplesmente dizer estou perseguido é algo que me parece muito raso, não é? É algo que não me parece convincente. Os acusados, em geral, dizem que são perseguidos. É o que eu chamo de esperneio dos acusados, não é? Então, se alguém tem algo a dizer em sua defesa, que apresente os elementos. Agora, é bom sempre lembrar que no nosso direito processual penal, a dúvida sempre beneficia os acusados. Quem tem o ônus da prova é o Ministério Público. Para que alguém seja condenado, é necessário que se tenha certeza em relação àquilo que se atribui aos acusados.
Em relação a esse tema das joias, né, é importante lembrar que estas questões de presentes que são recebidos de chefes de Estado, este tema deve valer todos, para o ex-presidente Bolsonaro, para o presidente Lula, para todos aqueles que ocupam estes cargos. Eu estou falando do quê? Né? O que deve ser considerado presente, o que não deve ser considerado presente, o que é crime, o que não é crime. O que é aceitável? O que é aceitável, o que o mandatário pode receber como presente e não é crime, são aqueles objetos de pequeno valor e que são destinados à pessoa que recebe de caráter personalíssimo. Sim. Por exemplo, um desenho, uma camiseta, um boné, coisas de pequeno valor. Coisas de grande valor, como joias, esculturas, obras de arte, devem ser registradas, contabilizadas e inseridas no patrimônio público federal. Sim. Isto não é razoável que seja apropriado pela pessoa física. Isto não é plausível, não é razoável e isso, em tese, caracteriza o crime de peculato. Agora, a pergunta de Nelson Kobayashi, procurador. Doutor Oliviano, boa noite, um prazer sempre falar com o senhor. Doutor Oliviano, o senhor mesmo já disse aí, tem mais de 30 anos de atuação no Ministério Público do Estado de São Paulo. Gostaria de entender como tem sido o entendimento ao longo de todos esses anos a respeito do peculato, que é se apropriar do patrimônio público, o agente público, se o senhor já teve experiência aqui no Estado de São Paulo com prefeitos que receberam presentes, por exemplo, e que foram entendidos como bens da prefeitura e não do prefeito, por exemplo. É comum esse tipo de atuação e de processo, investigação, quando um chefe de um poder executivo, seja no âmbito municipal, estadual ou federal, recebe um presente por ser líder do executivo desses entes da federação? É muito raro, Kobayashi. A nível municipal, esse tipo de situação é muito raro. É raro, a meu ver, ocorrer esse tipo de fato e é mais raro ainda isso se transformar numa investigação, num processo. Não é? Esse tipo de situação ela é muito mais comum quando nós estamos falando da representação a nível federal. Não é? Esses objetos eles são entregues ao mandatário quando ele representa o país numa viagem internacional, quando algo é dado num sentido de representação cultural do país, é algo de natureza muito mais num nível internacional, é algo que representa a cultura do país, a visão do país. A nível municipal, essas situações elas não são tão frequentes, os valores, os objetos são menores e essas situações elas não são tão corriqueiras e não se transformam em processos, não se formalizam da mesma maneira como nós temos essa situação em foco aqui em relação a este caso, Kobayashi. Ô, procurador, mudando rapidamente de assunto, estamos às portas de uma nova campanha eleitoral. O senhor tem o Instituto Não Aceita a Corrupção, falamos muito com o senhor nos tempos da Lava Jato, quando a percepção da corrupção era muito maior. O senhor acha que nesses últimos anos houve um avanço no combate à corrupção ou se fala pouco porque não há interesse do poder público e até da própria sociedade, já que estamos às vésperas de um novo pleito em todo o Brasil? Excelente a tua pergunta, Tiago. Veja, nós não temos e nunca teremos aparelhos que medirão cientificamente os níveis de corrupção. Né? As medições que são feitas, Tiago, são medições de natureza subjetiva, até porque nós temos grandes doses de subnotificação da corrupção, Tiago. A corrupção que vem à tona é a corrupção daquelas situações que não deram certo, dos negócios que acabaram, por alguma razão, se frustrando.
não é? Nós não temos como saber com exatidão, Tiago, quais são exatamente os níveis de corrupção. O que nós temos como saber são os casos que acabaram vindo à tona por situações que fracassaram, não é? Situações que fracassaram. O que nós podemos dizer recentemente, Tiago, o Instituto Não Aceito Corrupção realizou a segunda edição da pesquisa que analisa práticas corruptas e os níveis de aceitação destas práticas. Esse é um tipo de mensuração possível em que nós nos debruçamos sobre uma série de questões, por exemplo, condutas e a maneira como as pessoas vivenciaram essas condutas. E nós verificamos, apresentamos uma lista de condutas corruptas e outras condutas ilícitas e perguntamos para as pessoas se elas vivenciaram essas condutas. E 54% das pessoas, Tiago, disseram ter vivenciado a compra de votos. E esse é um dado estarrecedor, né? Ao mesmo tempo, nós perguntamos para as pessoas, nesta lista de condutas, quais seriam as condutas que as pessoas consideravam aquelas que elas mais repudiavam, né? E 3 condutas eram as mais repudiadas: a rachadinha, a contratação de funcionários fantasma e a própria compra de votos. Ao nosso ver, na avaliação do Instituto Não Aceito Corrupção, apesar de ser ruim, nós termos 54% das pessoas terem vivenciado a compra de votos há 3 meses das eleições, é um dado positivo não se ter naturalizado a compra de votos, porque as pessoas vivenciaram, mas elas não acham isso plausível, não acham isso razoável. Concluindo, por favor, nós não temos como cravar que a corrupção ela aumentou, que a corrupção diminuiu. Nós temos elementos que nos mostram que a corrupção está viva, está presente, os canais de denúncia não funcionam bem, não é? Agora, nós precisamos nos preocupar e aprimorar as formas de controlar a corrupção. Isto é um dado de realidade. Procurador Roberto Liviano, como sempre, obrigado pela atenção, pela gentileza, boa noite e até a próxima vez aqui na Jovem Pan, como sempre. Um abraço. Sempre uma honra, uma alegria, um prazer, e convidando sempre a audiência para nos seguir lá no Instagram, Roberto Liviano Oficial, e Não Aceito Corrupção. Obrigado, Kobayashi, Dora, Tiago, sempre uma honra estar com vocês aqui. Obrigado, a honra é nossa.